rei que estava numa posição, né, de decisão. Por quê? Porque ele veio de uma família completamente fora da normalidade, dos princípios éticos judaicos da época, hebreus da época, do princípio mesmo israelita. Ele fugiu do comportamento cristão, vamos chamar assim, trazendo para os nossos dias. Ele fugiu por quê? Porque o pai dele, Acais, tinha cometido várias atrocidades, né? Tinha deixado um reino completamente devastado, a cidade, para vocês poderem entender aqui, vamos supor que Jerusalém é isso aqui, e um muro existia sobre toda essa cidade aqui, somente uma entrada existia. E Senaqueribe, que era o maior inimigo, né, do rei Acais, pai de Ezequias, o que ele fez? Ele dominou as tribos ao redor da cidade. Ele começou a conquistar. Então ele deixou sitiar, ele deixou cercar a cidade e não tinha mais jeito. O reinado foi passado para Ezequias praticamente todo destruído. Para você poder entender melhor, é como se o governo hoje do estado do Rio de Janeiro, dessa maravilha, fosse passado para o seu sucessor, para o próximo governador. Ele ia pegar um governo que a mídia já tem mostrado por aí. Só para você poder entender essa analogia, o que Ezequias estava passando naquela época, quando ele assumiu uma posição de destaque. Porque tem muitas pessoas que acham que vai assumir posição de destaque vai ser mil maravilhas, né? Só que Ezequias precisava refazer o nome dele para reconquistar a confiança do povo. Por quê? Porque o pai foi um péssimo exemplo de governante em meio àquela nação. Um povo escolhido, o povo de Israel. O pai dele cometeu fratricídio, matou filhos, né? Ele pegou o filho e apresentava aos deuses pagãos, né? Ele cometeu várias atrocidades que feriram e marcaram o povo israelita. Então Ezequias, quando assumiu o trono, recebeu a coroa real, assumiu a monarquia naquela época, ele precisava refazer aquele legado negativo que o pai dele deixou. Então ele estava incumbido de uma missão perigosa, difícil. Fora isso, conquistar a confiança do povo, ele tinha que o quê? Lutar com o Senaqueribe, que estava ao redor da cidade. Já estava preparado para entrar e devastar com tudo. Por quê? Porque o rei Acais, ele fez tudo que era mal perante o Senhor. Não cumpriu os princípios e os mandamentos e acabou o quê? Levando os liderados para as mãos dos opressores. Por isso que é importante você ter um mentor espiritual, uma pessoa que conduz o rebanho, que esteja na posição correta. Porque não só ele paga o preço, mas acaba o quê? Os seus liderados acabando pagando o preço. Infelizmente. Mágoas ficam, ressentimentos, ranços ficam quando a gente olha alguém que a gente pensa, é um exemplo, né? E a gente vê uma atitude, às vezes o rapaz tem uma vida boa e de repente ele escorrega. É uma coisa, mas ele vai ali cometendo uma série de erros e as pessoas não está bem, não está legal. Ele acaba destruindo toda a conquista que Deus tinha dito, isso aí é bênção. Mas isso não fica para sempre. Ezequias, ele tinha a opção de ser um revoltado, um rebelde, ou ser uma pessoa que ia mudar a história de Israel. E ele, graças a Deus, escolheu, não vou seguir o exemplo negativo do meu pai. Vou seguir o bom exemplo do meu pai, porque deveria ter bons exemplos, né? Pelo menos no início, não sei. Enfim, ele pegou, vou ser diferente. O que você está querendo dizer, pastor? Que é você que vai decidir se você constrói uma história nova e boa, ou se você pega os exemplos negativos de pessoas que passaram por você e se baseia só naquilo e continua vivendo uma vida destruída, fracassada, frustrada. Então essa parte aqui nós já entendemos. Ezequias fala, não vou cometer os mesmos erros que eles cometeram no passado. Vou fazer diferente. Vou seguir a jornada. Preciso reconquistar o povo. E ele usou de estratégia, mas essa estratégia é fundamental para a gente. A estratégia que ele vai usar é a estratégia que muitos cristãos não usam hoje em dia. E é por isso que acabam, às vezes, não obtendo êxito naquilo que tanto almejam. E Ezequias fala, eu preciso reconquistar o povo, porque será que ele pode invadir a qualquer momento e todo mundo morre, inclusive eu. Então o que ele falou? Ele observou tudo o que aconteceu no reinado do pai e falou assim, bem, o Deus de Isaac, Abraão e Jacó, o Deus de Davi, deixou um ensinamento tal. Vamos partir desse ensinamento e esquecer a má administração daquela pessoa.
Vamos nos calcar e basear e atermos aos ensinamentos sagrados, que é isso aqui que importa. Glória a Deus. E é isso aqui que eu tenho que fazer. O que eu preciso fazer? Bem, o templo está fechado. O templo está fechado. Então, qual é o primeiro procedimento que eu tenho que fazer? Vou reabrir o templo. Ele vai lá, reabre o templo, né? Isso daqui eu falei da outra vez, ele vai reabrir o templo, né? Vai chamar os sacerdotes, os Cohen, os sumos sacerdotes, os Gadol Cohen, vai chamar os levitas, vai chamar todas as pessoas que faziam parte do templo, vai ter uma reunião com ela e vai poder, olha, a primeira coisa que eu vou fazer é organizar o mundo espiritual. Entendeu o primeiro segredo? Porque assim ele ia começar a ter êxito nos fracassos do pai. Para nós podermos ter êxito naquilo que os nossos antepassados fracassaram, nós precisamos organizar a vida espiritual. Como é que está a tua vida espiritual hoje? Pense e analise. Está boa, pastor, mas pode melhorar? Então vamos melhorar. Posso ouvir um amém? Amém. Então vamos melhorar. Por quê? Porque a gente vai começar a reconquistar a confiança de pessoas que já não dão mais crédito para nós, por determinadas condutas, procedimentos feitos. Por quê? Por maus exemplos que absorvemos de pessoas que nos conduziam outrora. Então Ezequias falou, olha, eu vou abrir o templo. Eu acredito que aquelas pessoas que haviam orado tempos e tempos, por o templo ser reaberto, ficaram felizes. Mas não era o suficiente. Ezequias, a primeira atitude dele, que marca, até para alguns judeus consideram eles o melhor rei, né? A maioria considera Davi. Mas Ezequias é considerado um rei absolutamente excelente, porque ele vai reabrir aquilo que estava fechado. Será que alguém já entendeu? Glória a Deus. Tem coisas que estão fechadas na sua vida, não tem? Tem coisas que estão amarradas, tem trancadas. Mas o Espírito Santo, pela fé, manda dizer que ele vai destrancar aquilo que está Aleluia. Ele vai desamarrar aquilo que está amarrado. Glória a Deus. E ele só quer que você tome uma atitude, como Ezequias tomou. Bem, Ezequias tinha uma coroa real de ouro, ele poderia sair dando ordens. Quem nunca viu uma pessoa no poder? A primeira coisa que ela faz é o quê? Mandar. Só que Ezequias falou assim, não, vamos abrir o templo. Antes de mandar, ou seja, antes de usufruir e exercer o poder, vamos organizar a vida espiritual. Alguém está me entendendo? Glória a Deus. Porque organizando a vida espiritual, o que acontece? A vida física e material vai se encaixando no seu devido lugar. Porque se você ver essa história aqui, o findar dela é que Deus peleja por Ezequias. Porque aquela vitória não dependia dele. Aquela vitória só podia vir do Senhor. Tem lutas na nossa vida que a gente vai lutar, não significa que você tem que se abster de fazer a sua parte, não, tem que lutar mesmo, tá? Mas tem lutas que por causa do teu esforço, Deus fala, viu o teu esforço, viu o teu suor, cada gota da tua lágrima eu vi, mas agora eu vou fazer isso que você não pode, e você vai passar por cima disso, você vai dar a volta por cima disso, e queria te afogar, te encobrir e te parar. E Ezequias ali, quando ele reabre o templo, ele precisa fazer o quê? Algo que nós precisamos fazer diariamente. Você pode até assustar o que eu vou falar para você. Ezequias ali, ele estava numa situação que ele precisava reconquistar o nome, ele precisava reconquistar a confiança do povo, porque sem a força do povo, o reinado não era nada. E Deus deu uma estratégia para ele, ou talvez esse desejo tenha brotado do coração dele, eu acredito até mais nisso. Que esse desejo brotou, eu falei, não, vamos primeiro quero ver a casa de Deus. Como é que está a casa de Deus? Está fechada? Então vamos abrir. O que está precisando na casa de Deus? Está precisando arrumar a cadeira? Então vamos arrumar. Está precisando de quê? Ele estava preocupado com a casa de Deus, com o tempo que estava fechado. Ele reabre, e quando ele reabre, ele vai ter uma reunião com as pessoas. Não é essa que a gente participa, quando vem na casa de Deus e fala assim, olha, vamos fazer uma coisa. Você quer ouvir o que ele fez? Sabe o que Ezequias fez? Antes de se preocupar com a guerra, vocês tentam entender a história. Eu estou falando de uma cidade sitiada, com pessoas armadas, pessoas perturbadas, pessoas, né? Você já sabe, né? Esse tipo de pessoa, né? Estranho, né? Então, ele não estava preocupado com ela, ele estava preocupado com a igreja.
Glória a Deus. Ele não estava preocupado com um perturbadão, né? Até me restringe no direito de falar que está ouvindo. Então o que acontece? Eles não se preocupavam com aquelas pessoas. Ele falou assim: peraí, se tiver que invadir, que invada. Deixa eu me consertar com Deus. Glória a Deus. Porque eu me consertando com Deus, eu posso levar o povo ao conserto. Vou te explicar melhor. Você se consertando, eu me consertando, você pode trazer aqueles desconcertados para o conserto. É verdade. Entendeu? E como Ezequias abriu aquilo que estava fechado, o Espírito Santo vai abrir algo através de nós que estava fechado também. Ele vai usar a nossa mão, a nossa oração, a nossa fé, o nosso jejum, a nossa renúncia, a nossa consagração, a nossa entrega, a nossa abdicação do pecado, do prazer da carne, para as coisas do Espírito. E Ezequias vai falar assim: peraí, o pastor está enrolando para falar, né, pastor? Vamos falar. Então ele reabre o templo e ele vai chamar, aqui agora, eu li, aqui não tem segredo, ele vai chamar o povo para fazer uma aliança. Primeiro ele faz, depois ele chama o povo. Você entende? Não adianta você querer fazer lá se ainda não fez aqui. É verdade. Isso, professor. Forte. Não adianta você querer fazer fora da igreja aquilo que você não consegue fazer nem dentro da tua casa. É verdade. Então Ezequias falou: antes do povo se consertar, eu vou dar o exemplo. Entendeu? Porque tem pessoas que acham que vão ganhar o mundo falando. E às vezes nós ganhamos mais fazendo do que falando. Apesar de acreditar mais nisso, né? Porque quando a gente faz, os feitos já falam por si só. Deixa que o resultado faça o barulho que o inferno precisa ouvir. Não precisa anunciar que está chegando, que vai fazer. Trabalhe no silêncio. Ore no silêncio. Cumpra o que Deus mandou no silêncio. Porque o resultado do silêncio é estrondoso no inferno. Glória a Deus. Eu sinto forte. Eu vou fazer uma aliança com Deus. Depois que eu fizer a aliança com Deus, é outra história, em outras versões. Eu vou fazer um concerto com Deus. Você acha que Ezequias não tinha que se consertar também? Claro que tinha. Aqui, em 2 Crônicas 29, 10. Eu vou fazer um concerto com Deus, porque eu sou responsável por esse negócio. A partir de agora eu fui empossado. Eu tenho a missão de liderar uma nação. E eu não quero seguir o exemplo de papai, que não foi bom. Eu não quero seguir o exemplo de fulaninho, de fulanão, porque não foi bom. Mas se o exemplo de A foi bom, siga. Mas não precisa ficar copiando, porque você não nasceu para ser eco, você nasceu para ser a voz. Igual João Batista, que no deserto era a voz, que clamava no deserto, e não o eco. O eco é ecoa, a voz é própria, a identidade própria. Então ele vai fazer um concerto, primeiramente dele com Deus, com o eterno, com o soberano, com o santo, aquele que é e sempre há de ser. Mas, Senhor, estou me consertando. A partir de hoje o negócio é sério. Não tem brincadeira, não. Vou fechar as brechas, vou parar de mandar o zap lá naquele grupo do inferno, vou sair daquele fake lá, glória a Deus, vou parar com aquele lance lá, aquele filme de noite lá, aquele canal, não, pastor, no seu canal de repente apareceu, se apareceu, bloqueio, apaga, igual eu já fiz lá em casa. Então, o que acontece? Nem bloqueio, eu apago logo. Então, o que acontece? Fecha as brechas, para quê? Para você ter uma intimidade maior e uma instrução que só Deus pode dar para você em meio às adversidades. Glória a Deus. E ele fazendo tudo isso, o que vai acontecer? O reino dele vai servir de exemplo. Ou seja, você vai servir de exemplo. Eu vou servir de exemplo se nós começarmos a fazer um concerto. Pastor, até o senhor vai fazer? Claro que eu tenho que fazer. São áreas da nossa vida que nós precisamos consertar. Tem pessoas que talvez precisam fazer um concerto geral, mas tem pessoas que já estão ali galgando, trilhando, caminhando, com muita dificuldade.
dificuldade, muita luta, muita dor. Mas fala, não, nessa área aqui eu ainda não consegui, mas hoje vai conseguir em nome de Jesus. Glória a Deus. Você vai vencer aquilo que te vencia, você vai dominar aquilo que te dominava. Você vai estancar aquilo que te fazia sangrar. Então entenda, assim como Ezequias conseguiu, ele estava sem crédito. Ele estava sem o apoio da população, da sociedade, do povo. Mais difícil ainda, ele conseguiu reconquistar tudo isso porque ele não se preocupou com os inimigos, ele não se preocupou com a posição da sociedade, ele se preocupou em se consertar com Deus. Quando nós nos preocupamos em consertar com Deus, Deus cuida deles. Entende? A sociedade que fala, né? Só porque você tomou essa decisão nova, né? Dos inimigos que atacam, Deus está tomando conta. Mas Ezequias é doido, vão invadir, vão dominar, vão perecer. Eu falei assim, meu amigo, eu sei o que eu estou fazendo. O primeiro negócio primeiro é com Deus. Rapaz, você tem uma coroa na cabeça, tem a melhor espada, os melhores seguranças, os policiais estão todos a teu favor. Não liga para essa parte do povo, não. Não importa, não quero saber. Meu negócio primeiro é com Deus. Eu tenho que me preocupar com o que Deus vai pensar de mim. Igual José, lembra José do Egito? Já virou até novela não, seriado, né? É seriado, não sei. Então, quando ele é tentado pela mulher de Potifar, ele fala assim, peraí, causaria eu um pecado tão grande a Deus? Ele se refere, nem se reporta a ela, nem a Potifar. Ele coloca Deus no negócio. E quando nós colocamos Deus no negócio, nós vencemos as tentações e provações da vida. Então entende, Ezequias não se preocupou a princípio ali com os burburinhos da sociedade, das pessoas até da própria casa. Não, eu sei que eu tenho que me consertar nessa área aqui, eu vou dar um jeito agora. E a partir de agora eu vou fazer uma aliança. A aliança isso não tem no dedo, vocês conhecem muito bem. Não tem começo, nem meio, nem fim. Porque quando se faz aliança, é para a eternidade. Entendeu que a aliança com Deus te leva à eternidade? Glória a Deus. Está disposto a fazer? Com certeza. Eu estou. Então aquela hora que você não precisa falar para o pastor não, tá? Não precisa contar para ninguém, é você. O Espírito Santo já está soprando aí no teu ouvido. É só você determinar agora. Vou vencer. Vou superar. Vou deixar de fazer. Ia me encontrar, nem vou mais. Ó. Serve para alguém. Às vezes as pessoas falam cada coisa comigo, eu não vou nem falar, mas pastor, parece que você está lendo. Eu não estou lendo, não. Estou falando que o Espírito Santo está falando, está mandando eu falar. Quem sabe está na hora de você fazer uma reformulação nessa caixa postal, né? Nesta lista de e-mail, nessa lista de WhatsApp, né? Nessas amizades do Face, agora Snapchat, Instagram, Twitter, né? Periscope, Facebook. Quem sabe está na hora de você reformular alguma coisa, fazer um conselho. Ou talvez seja na sua casa, aquela amizade que já deu indícios que não ia dar certo, aquele relacionamento que você viu que ia mais te sugar do que acrescentar. Então, de forma peculiar, o Espírito Santo fala comigo e com você. Você já identificou a área. E detalhe, você vai identificar. Não vai ser só agora, não. Você vai identificar a área que precisa ser consertada para eu fazer essa aliança. E a aliança só pode ser quebrada por alguém. Pergunte quem? Quem? Só vou responder se perguntarem. Quem? Quem? Pelo inimigo? Não. Por Deus? Não. Por você. Por mim. A aliança só é quebrada se eu quiser. Porque Deus não quer. O inimigo não pode. Glória a Deus. E só quem quebra a aliança é alguém entendeu? Então é tempo de nós fazermos uma aliança para que nós possamos desfrutar também das benesses, das maravilhas, dos grandes feitos do Todo-Poderoso. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui nesse texto, nesse pequeno introito, Ezequias está fazendo uma aliança com Deus. E quando ele faz a aliança com Deus, ele vai trazer, ele vai ser extensão para o povo. Isso é muito interessante.
que ele já reuniu-se com os levitas, com os Gadol e Gadol com ele, com os sacerdotes e sumos sacerdotes, com os pastores da época, né? Falou, olha, cada um no seu quadrado. Eu nasci para ser rei e governar, você nasceu para ser sacerdote. Por quê? Porque sacerdote tinha atribuições específicas que nenhuma outra pessoa poderia fazer. A prova é que quando o rei Saul comete um feito que era competência do profeta Samuel fazer, Deus já não queria mais ele como rei. Está vendo que às vezes a gente perde bênção? Faz aquilo que era para o outro fazer, ou seja, inveja, ganância, olho grande, olho gordo, né? Então, se Deus te incumbiu de uma missão, meu amigo, pode ter certeza, minha filha, que essa missão aí é o suficiente para te fazer a pessoa mais feliz de todo o universo. Glória a Deus. A questão é nós exercermos ela. Então ele colocou cada um no seu devido lugar e falou assim, cada um com a sua missão, cada um com um determinado procedimento. E pode ter certeza que todos eles ali estavam de acordo com a palavra do rei. Porque quando o rei manda, os subordinados têm que fazer. E se o rei liberou uma ordem a meu e a seu favor, vai se cumprir. Pastor, não se cumpriu. Existe um tempo, existe um processo. E como é que é o segredo aí para a gente desfrutar logo do negócio? É você cumprir o que ele falou para você fazer. Realizar o que ele mandou você realizar. Somos nós mesmo que puxamos o freio de mão e paramos o agir de Deus na nossa vida. Ou você acha que Deus, ele fica ali? Não, ele te observa e deixa. Não aprendeu da primeira? Então vai lá, deixa acontecer uma segunda aí para ver se tu aprende. Não aprendeu da segunda? Então ele vai fechando o cerco. E às vezes, acredito no que eu vou falar, é duro, mas eu preciso falar. Às vezes Deus tem que levar até com leite para lá a pessoa aprender a lição. Ou às vezes tem que subtrair algo da vida dela, ou dele, para a pessoa aprender a lição. Porque ele está castigando, ele está usando de medidas coercitivas para te fazer melhor, para me fazer melhor. Olha o pai que não corrige o filho. E a Bíblia diz que Deus corrige ao que ama e açoita qualquer que é chamado por filho. Ezequias, já vou encerrar, Ezequias, ele faz aquilo que o pai não fez, mas ele faz. Não é porque ele não fez que você não pode fazer. Não é porque ela não fez que você vai deixar de fazer. Você me entende? Glória a Deus. Bem, papai fez tudo errado. Meu líder, meu exemplo, a minha autoridade, fez tudo errado. Fez muita coisa errada. Mas eu já sou crescidinho o suficiente para entender o que é bom, o que é ruim, o que é certo, o que é errado. Compete a mim mudar essa história ou deixar ela se declinar e se definhar até se destruir. E ele foi um homem que resolveu mudar. E por causa da atitude de um homem, uma nação teve uma história diferente. E o que ele vai fazer ali, ele já faz aliança pessoal dele com Deus. E as pessoas estão observando. Vocês acham que elas não estão observando? As pessoas estão te observando. Porque essa aliança que você vai fazer com Deus tem que condizer com as suas atitudes. Em casa, no trabalho, nos estudos, na sociedade, na igreja. Porque não basta falar, nem determinar dentro de si. Temos que fazer. E as pessoas observam, bem, falar é fácil, eu quero ver se ele vai fazer. E ele começa a fazer. E as pessoas veem através do exemplo dele, se ele pode, eu também posso. Se ele consegue superar os traumas da infância, se ele consegue superar os exemplos negativos, eu também posso. Glória a Deus. Tem pessoas que passam por situações, eu recebo cada pedido de oração, vocês não têm noção. Pessoas que já passaram um trauma na infância. Às vezes o próprio Deus fala e revela. Pessoas que foram molestadas, estupradas, violentadas. Pessoas que foram submetidas a cada tipo de jugo pesado numa infância. Passou por cada situação, famílias complicadas no meio do tráfico, usando drogas. Mas hoje são exemplos de superação. Como também tem pessoas que são péssimos exemplos, porque não conseguiram vencer. Mas levanta a tua mão aí, você e eu vamos vencer, em nome de Jesus.
nós seremos bons exemplos. Porque somos nós é que vamos decidir. Eu posso, eu quero, eu realizo. Deus está comigo. Pode ter certeza, Deus está com você. E Ezequias é uma prova viva disso. Ele não segue o exemplo do pai, começa um reinado sem se preocupar com os inimigos, sem se preocupar com a posição da sociedade, sem se preocupar com o que a família está falando, mas conserta a sua vida no altar, faz uma aliança, e aí sim a extensão vem e alcança a sociedade, a casa, a família e as pessoas que cercam a vida dele. E assim será na nossa vida também. Amém? Aleluia. E com o bom exemplo dele, as pessoas se apegam à conduta de Ezequias e começam a imitá-lo. E semana que vem eu vou continuar essa mensagem, porque se eu entrar no próximo ponto eu não vou ter tempo, porque ainda não saí da introdução. Então entenda, Ezequias conseguiu. Você pode conseguir também. Eu vou profetizar em nome de Jesus. Você vai conseguir. Você vai conseguir, você vai conseguir, você vai conseguir, você vai conseguir. Eu vou conseguir em nome de Jesus. Tudo isso vai depender das nossas atitudes hoje, agora. Glória a Deus. Pastor, e o amanhã? O amanhã, será que existe? Quando você chega amanhã, não é mais amanhã, é hoje. E o passado? Da mesma forma. Você chega amanhã, já é passado. Não é passado, é hoje, é só hoje. Então entenda. Por que você está falando assim, pastor? Porque eu estou falando, essa decisão precisa ser feita agora. Glória a Deus. Ezequias decidiu no coração dele em abrir o tempo, foi o tema da primeira. Hoje, fazer uma aliança com Deus. Fazer um concerto com Deus. E tudo começou a dar certo a partir desta atitude. Glória a Deus. Tudo começou a se encaixar nos devidos lugares. Tudo que estava desorganizado, bagunçado, foi restabelecido ao seu devido lugar. Porque ele se preocupou primeiro com o mundo espiritual. Eu não estou falando que você tem que só viver preocupado com o mundo espiritual, não. Nós vivemos na terra. Eu estou falando é que eu e você primeiro devemos priorizar o mundo espiritual. Porque se ele estiver nivelado, equilibrado, organizado, é uma questão de tempo para você ver a mudança aqui embaixo. Tem pessoas, gente, tem pessoas que perdem filhos, mas estão com o mundo espiritual no lugar, organizado. É verdade. Sofrem, eu posso dizer para vocês, sofrem, choram, mas estão em paz. Outros que não têm Cristo no coração, essa paz que a gente recebe, não sabe como existe, né? Assim, às vezes as pessoas sem Jesus se matam. Passa por uma prova por causa da crise que hoje cerca a nação brasileira, fica desesperada. A pessoa que está com Jesus ali, está com paz ali, mas está trabalhando também, né? Não basta só ter paz, tem que trabalhar também. Mas está em paz, está com tranquilidade. É fiel a Deus, é uma pessoa generosa, é uma pessoa que renuncia ao pecado, que se derrama na presença do Eterno. Então, esta paz que nós estamos recebendo agora, em nome de Jesus. Glória a Deus. Porque você renunciou a alguma coisa para estar aqui. Você deixou de fazer muitas coisas para estar aqui mesmo. E pode ter certeza que isso será recompensado. Porque Deus não é um Deus que fica devendo. O homem fica devendo, né? Não paga, não pagou. Né? Algumas pessoas, é claro, não são todas. Mas pode ter certeza que Deus não fica. E nunca vai ficar. E o que nós precisamos fazer aqui agora é simples. É tomar uma atitude. Assim como Ezequias. Assim como o rei Ezequias. Um monarca que foi considerado um dos melhores. Ele tomou a decisão, não se preocupando com as outras pessoas, não se preocupando com os inimigos, nem com a sociedade. Falou, vou me consertar e vou fazer essa aliança. Eu, pastor Rodrigo, quero me consertar e fazer essa aliança. Não se escandalize, não.
Já te falei, tem áreas na nossa vida que precisam melhorar. Precisam mudar. Glória a Deus. Precisam ser reformuladas. Precisam ser reorganizadas. Traçar metas é necessário em meio a essa crise que vivemos. Reorganizar os projetos. Colocar prioridade nas coisas certas. Deixar de sermos dominados naquilo que nos dominava. Se o cartão te dominava, quebra o cartão. Né? Eu tenho medo desse cartão de crédito. Graças a Deus. Nunca tive meu nome sujo, graças a Deus. Não tenho medo. Vamos organizar, vamos consertar isso aqui. Se pior, se esse perigoso já começou a querer, né, pegar, eu estava vendo um filme que eu até recomendo para vocês, é o Quarto de Guerra, onde o rapaz sentou para jantar com a moça. Aí aquilo ficou na minha cabeça ali, ele era casado, crente. Aí ele sentou, ele mesmo estava aqui, buscou a moça ali. Aí a mulher estava com um copo aqui tomando, não sei se era água, não sei o que era. Aí a mulher que ele convidou foi pegar o vinho dela, aí fez assim, quando pegou, postou assim, ó. Será que eu devia ter feito isso em alguma área da sua vida? Postou o dedo. Aí ele já olhou pro dedo dela, já sabe, né? Mas tinha uma mulher, vê esse filme depois, tinha uma mulher dentro de um closet, dentro de um quarto, orando. A mulher dele sabia que ele estava com outra ali, porque ela tinha recebido uma mensagem de uma amiga que passou. Nós somos observar. Uma amiga passou para o seu marido, está com uma mulher assim, 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 em tal lugar. Tal. Você está ciente disso? Você está sabendo disso? Aí naquela hora ela olha a mensagem, mas se lembra da instrução da mulher que estava mentorando ela, que estava liderando ela. Aí ela tinha, o que ela poderia fazer? Ela poderia pegar o telefone, ligar, esbravejar com ele. Ia adiantar? Ele botava no silencioso. Ou desligava, secreto, né? Sabe o que aquela mulher fez? Aquilo mexeu muito comigo. Aquela mulher foi orar no quarto. Foi orar, orou. E o negócio ali acontecendo. E quando ia tudo descambar para traição, ele começa a passar mal no jantar. Olha que coisa. Pastor, o que o senhor está falando? Estou falando o seguinte, que a oração tem muito poder. Glória a Deus. Então se equilibra mais e ora mais ainda. Ter calma e paciência, que as coisas vão dar certo. Naquele momento a mulher responde depois, eu confio no meu marido. Será que ela está vendo? A confiar no Deus. E da mesma forma, eu posso dizer para você que o povo passou a confiar em Ezequias por causa da atitude dele. Porque Ezequias era um homem de oração. E Ezequias fez aquela cidade dar a volta por cima e vencer tudo aquilo que estava vencendo. Mas tudo isso foi derivado de uma atitude. Por mais uma oportunidade. Pastor, minha vida está boa. Eu não tenho que me consertar em nada. Será que não tem uma áreazinha? Né?